Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024. E vamos ao destaque do dia. Dia D contra a dengue. Verão chegando, é hora de mobilização contra a doença. Esse sábado, o Ministério da Saúde se une a estados e municípios em campanha para conscientizar a população sobre os cuidados contra o mosquito. A ministra Nízia Trindade vai atuar junto com os agentes de combate a endemias e convida todos a participarem. Vamos estar juntos numa grande mobilização em cada cidade do nosso país. Então, se junte a nós e faça aquele trabalho de recomendação dos 10 minutinhos contra a dengue. Você vai ouvir também quase 6 milhões de turistas estrangeiros já visitaram o Brasil esse ano. O número supera em quase 13% o total do ano passado inteiro. E vamos trazer também os outros números da economia. Serviços, comércio e indústria cresceram nos últimos meses. E ainda, vamos falar de uma joia cultural e culinária do Brasil, o queijo mineiro. O modo de fazer essa iguaria foi reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade pela ONU. A gente fala mais sobre esse título e a importância do queijo Minas artesanal para o estado e o país. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou hoje em suas redes sociais um vídeo em que caminha pelo corredor do Hospital Sírio-Libanês e conversa com o neurocirurgião Marcos Stavali. De acordo com o último boletim médico, ele está lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores. Na publicação, o presidente agradeceu por cada oração e palavra de conforto que recebeu nos últimos dias e garantiu estar se sentindo muito bem. Lula segue internado em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos após passar por uma cirurgia para drenagem de um hematoma intracraniano e também por um segundo procedimento para evitar novos sangramentos. As intervenções foram necessárias após o presidente se sentir mal no começo dessa semana em Brasília. Em outubro, o presidente Lula sofreu uma queda no Palácio do Alvorada, o que provocou o hematoma drenado agora. 2024 vai chegando ao fim com resultados positivos para vários setores da economia. Comércio, indústria e serviços apresentaram crescimento nos últimos meses, com aumento nas vendas, novas contratações e investimentos. Em outubro, o comércio varejista apresentou recorde de vendas em 6 dos 8 setores pesquisados pelo IBGE ante o mês anterior. E a indústria cresceu quase 18% em relação ao patamar pré-pandemia. A loja de roupas femininas, gerenciada pela Priscila Carmo de Oliveira, teve a 8ª unidade inaugurada em fevereiro deste ano em um shopping na região central de Brasília. No início, apenas uma vendedora foi contratada, mas o movimento crescente fez o número de colaboradoras aumentar. Aumentou o fluxo de clientes, aumentou a quantidade de vendas e hoje eu estou com 3 vendedoras em loja. Venda toda hora, movimentação, clientes novos. Não foi só a loja gerenciada pela Priscila que viu o movimento crescer nos últimos meses. Em todo o país, as vendas no comércio varejista subiram 0,4% em outubro, comparado a setembro, que também já havia registrado crescimento em relação ao mês anterior. Em 2024, o varejo acumula alta de 5% e comparado a outubro do ano passado, o setor de tecidos, vestuário e calçados cresceu quase 8%, enquanto o varejo em geral subiu 6,5%. O gerente de pesquisa mensal do comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Cristiano Santos, destaca outros resultados do comércio varejista. De setembro para outubro, das 8 atividades pesquisadas para o comércio varejista, 6 tiveram resultados no campo positivo, com variações maiores como imóveis, eletrodomésticos, com 7,5% de crescimento e também equipamentos e material para escritório com 2,7%. Os bons resultados da economia também são sentidos na indústria, que avançou 5,8% em outubro deste ano, comparado a
outubro de 2023. No acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento chega a 3%. O economista e professor de finanças William Bagdasarian explica que os resultados positivos da indústria se devem também a medidas de apoio adotadas pelo governo. O Ministério da Indústria e Comércio trouxe algumas medidas que de fato ajudaram assim, para restaurar a capacidade industrial do país. Então ele reflete esse momento da economia. Já o setor de serviços registrou alta de 1,1% em outubro, comparado a setembro, batendo o recorde da série histórica. O setor está 17,8% acima do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020. A alta do mês foi puxada principalmente pelos serviços de transportes, que cresceram 4,1%. Outro setor em alta foi o de serviços profissionais, administrativos e complementares, que cresceu 1,6% em outubro, comparado a setembro. Reportagem Luana Karen. O Brasil já ultrapassou o total de turistas estrangeiros registrados em 2023, alcançando 5.967.000 visitantes internacionais até novembro de 2024. É o que mostram dados divulgados pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal. O número representa um aumento de 12,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, marcando o maior resultado da série histórica para os primeiros 11 meses do ano. Para estimular ainda mais o setor, o governo federal vai lançar em janeiro de 2025 nova edição do Programa de Aceleração do Turismo Internacional. A iniciativa prevê investimentos de 63.600.000 reais para gerar ao menos 500.000 novos assentos de voos internacionais no período de um ano e aumentar o fluxo turístico no país. A Controladoria Geral da União, CGU, apresentou hoje o Plano de Integridade e Combate à Corrupção para o período 2025-2027. O plano foi desenvolvido em parceria com 35 ministérios e outros órgãos do governo. São 5 eixos estratégicos envolvendo temas como controle de qualidade do uso de recursos públicos, transparência, relações do Estado com o setor privado e combate à corrupção. Ao todo, foram definidas 260 ações que serão monitoradas pelo governo federal. O plano também prevê o uso de tecnologia avançada para identificar e coibir práticas ilícitas. Segundo o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, a ideia é que ao final da execução desse plano, o Brasil tenha vários avanços no combate à corrupção. Com essas agendas, nós vamos procurar garantir à sociedade brasileira, ao final desses 3 anos, um Estado brasileiro mais íntegro e capaz de aprimorar políticas públicas de enfrentamento à corrupção e aprimorar políticas públicas para a população como um todo, entregando mais bem-estar social, entregando mais justiça, entregando para a população brasileira aquilo que ela merece, que é um país desenvolvido, menos desigual e mais solidário. Dia D contra a dengue tem data marcada. Nesse sábado, todos estão convidados a participar de uma grande mobilização contra a doença. Durante o dia, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, uniformizados e identificados, vão visitar residências em todo o país para orientar e ajudar os moradores a eliminar focos do mosquito. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, lembra aos ouvintes da Voz do Brasil que todos juntos podem enfrentar a doença. Queridas amigas e amigos, chego junto a vocês para falar de um tema muito importante, o nosso papel de cada um de nós no enfrentamento à dengue. Tivemos, neste ano de 2024, o maior número de casos na nossa história de epidemias, que já contam 40 anos. Mas nós temos muito o que fazer. É uma responsabilidade de cada um de nós, das prefeituras, dos estados, e o governo federal está fazendo a sua parte, destinando recursos para larvicidas, o apoio aos agentes de endemias e todo um processo de organização da assistência para aquelas pessoas que venham a adoecer por dengue. Mas neste sábado, dia 14 de dezembro, eu tenho uma mensagem especial. Vamos estar juntos numa grande mobilização em cada cidade do nosso país.
Então, se junte a nós e faça aquele trabalho de recomendação dos 10 minutinhos contra a dengue. Se junte nesse grande movimento nacional de enfrentamento à dengue. Conto com vocês. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. A misoginia é o ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres ou meninas. E uma pesquisa encomendada pelo Ministério das Mulheres revela que essa prática tem crescido no país por meio de conteúdos nas redes sociais. O governo federal quer traçar políticas públicas para combater esse tipo de violência. Uma pesquisa inédita da Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizada para o Ministério das Mulheres, revela que conteúdos misóginos na internet acumulam bilhões de visualizações. Criadores de conteúdo promovem ideais masculinistas, ou seja, usando termos ofensivos disfarçados de mensagens sobre desenvolvimento pessoal masculino. Foram analisados 76 mil vídeos de cerca de 7.800 canais, com mais de 4 bilhões de visualizações e 23 milhões de comentários. O objetivo da pesquisa é traçar um panorama da misoginia no mundo digital para ajudar a nortear as políticas públicas de combate ao ódio e à violência de gênero na internet e fora dela. E é um dos instrumentos para tentar atingir a meta feminicídio zero, prioridade do governo federal, como explica a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Nós precisamos falar com os homens, nós vamos estar no carnaval também com feminicídio zero, e o ano que vem é definir novas estratégias para que nós possamos também enfrentar esse tipo de ódio. A responsabilização das redes sociais por conteúdos de seus usuários está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, o governo federal defende um diálogo mais estreito com a Corte e o Ministério Público Federal. É o que destaca o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, João Brant. Nós precisamos, de fato, de novas regras para que possa se avançar nessa direção de proteção de direitos, aqui especialmente de meninas e mulheres no ambiente digital. A advogada, que também é especialista em questões de gênero, Isabela Jamar, afirma que o aumento dos casos de violência contra a mulher tem a influência da disseminação de conteúdo misógino nas redes. O que esse discurso ele faz? Ele simplesmente empodera esses homens para praticarem, para sair do campo virtual e praticar a violência real. O relatório Golpes, Fraudes e Desinformação na Publicidade Digital Abusiva contra Mulheres teve como foco as redes sociais e plataformas Facebook, Instagram, Messenger e Audience Network. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Foguetes como o recentemente enviado ao espaço pela Força Aérea Brasileira são utilizados em experimentos científicos e tecnológicos para aprimorar itens da indústria, como peças mecânicas, medicamentos e cosméticos. O aperfeiçoamento desses itens beneficia a indústria nacional e aumenta a capacidade do país de exportar produtos de alto valor agregado. Os experimentos realizados em altitudes que ultrapassam a atmosfera, em um ambiente sem oxigênio, ampliam a capacidade de pesquisa do país em diversos setores. A fabricação do foguete brasileiro, lançado recentemente pela Força Aérea Brasileira, também mobilizou as indústrias do Parque Aeroespacial, gerando inovação e tecnologia para o nosso país.
O tenente-coronel engenheiro Fernando César Monteiro Tavares explica como são feitos os testes. Há vários setores que utilizam o ambiente de microgravidade para desenvolver novos produtos. A metalurgia na busca de novas ligas mais leves e resistentes, a agricultura na busca de novas sementes adaptadas às regiões do Brasil, a farmacêutica pesquisando novos medicamentos. O foguete brasileiro, chamado Suborbital, foi lançado a partir de uma organização da Força Aérea Brasileira, em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. O artefato permaneceu no espaço por 2 minutos e 50 segundos. A FAB também possui um centro de lançamento de foguetes no município de Alcântara, no Maranhão. Reportagem Lani Barreto. 300 milhões de reais serão investidos em centros avançados para o desenvolvimento sustentável da região amazônica. São recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Serão beneficiados 48 projetos de pesquisa de todos os estados da região. Com recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a chamada pública Pro-Amazônia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico investirá 300 milhões de reais no estabelecimento de centros avançados em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável da região amazônica. Todos os estados da região foram contemplados com ao menos uma proposta aprovada. O valor é o dobro do inicialmente previsto para a iniciativa, como detalhou a subsecretária de Ciência e Tecnologia para a Amazônia do MCTI, Tanara Laustner. Nós tivemos um grande número de submissões e com esse valor que o FNDCT aprovou, nós poderemos atender um número bem maior de projetos e poderemos também ter a cobertura dos estados da Amazônia Legal. Esta é mais uma ação do MCTI para que a gente consiga diminuir as assimetrias em ciência e tecnologia no país, dando uma atenção especial para a região amazônica. O Pro-Amazônia estabelece que a coordenação da rede deverá ser realizada por uma instituição que esteja sediada na região da Amazônia Legal e que preferencialmente pelo menos mais 3 instituições da localidade colaborem com cada projeto. A iniciativa também espera fomentar a colaboração entre instituições e pesquisadores na Amazônia Legal em torno de um tema comum de pesquisa e potencializar o conhecimento existente e promover soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável da região. Para conferir o resultado final, acesse o www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite. Oportunidades de qualificação profissional para mulheres. Os institutos federais da Paraíba, do Ceará, do Maranhão, do Piauí e de Sergipe vão oferecer 5.000 vagas em áreas estratégicas da tecnologia. São cursos em áreas como inteligência artificial, internet das coisas, dados em nuvem e empreendedorismo digital. O objetivo é incluir mulheres na tecnologia, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Brasil contra fake. Atenção, saque do FGTS não depende de intermediários. O trabalhador pode retirar valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do trabalhador em alguns casos, como para financiar um imóvel, por exemplo. Vamos saber mais sobre o saque do FGTS no Brasil contra fake de hoje. Cuidado. Sites e mensagens anunciam serviços para agilizar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Mas as solicitações de saque das contas do FGTS são realizadas por meio dos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal, tais como os aplicativos e agências da rede do banco, como explica Cíndia Teixeira, superintendente nacional do FGTS da Caixa. O trabalhador pode pedir o saque do FGTS de forma simples e rápida no aplicativo do FGTS da Caixa, disponível nas lojas Play Store e Apple Store, ou ainda por meio das quase 5.000 agências do banco, sem precisar de outras pessoas para fazer isso. Caso o trabalhador tenha dúvidas, procure a Caixa. Desconfie de sites e de qualquer pessoa que ofereça facilidades para sacar o seu FGTS e nunca compartilhe as suas senhas. Em caso de saque não autorizado de uma conta do FGTS, o titular pode contestar junto à Caixa em uma agência.
As contestações são analisadas e, quando é constatado que a movimentação não foi autorizada, o valor é ressarcido pela Caixa ao titular da conta. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato com a Caixa pelo Alô Caixa 4004-0104, pela ouvidoria no 0800 725 7474, no WhatsApp 0800 104 0104 ou qualquer uma das agências do banco. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. Mais de 300 anos de história e cultura alimentar. O queijo faz parte da identidade do povo mineiro. Os agricultores familiares, as técnicas de preparo e criação do gado, a ligação com a terra. Tudo isso faz parte do jeito de fazer o queijo. E esse modo de fazer foi agora reconhecido pela Unesco, órgão da ONU, como um patrimônio imaterial da humanidade. A candidatura foi apresentada pelo governo brasileiro no ano passado e teve resultado esse mês. Eu preparei uma reportagem sobre o assunto. Acompanhe. Em Minas Gerais se diz que o queijo é um ser vivo. Isso porque não há momento em que se possa apontar que ele esteja pronto, concluído. Desde a forma de criar as vacas, quase sempre soltas no pasto, até após a maturação, quando ele tem lugar cativo nas prateleiras das cozinhas mineiras, o queijo está sempre evoluindo, desenvolvendo novos sabores e texturas. Além disso, a iguaria se conecta profundamente com a cultura local. A música, outros alimentos, o modo de viver. O seu José Baltazar faz parte da 4ª geração da família a produzir queijo em Minas Gerais e conta como essa mistura acontece no cotidiano paciente e ancestral. Primeiro eu vou acender um fogãozinho a lenha, fazer café, né? Tomar um café, depois já sai para curral, né? Já começa a montar as coisas e a ordenha já começa imediato. E ali terminou a ordenha já o leite na canjaria, com coalho. O processo para criar essa joia da culinária e cultura brasileira, que une homem e natureza, é agora reconhecido como um bem de toda a humanidade. A Unesco, órgão das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, reconheceu esse mês o modo de fazer o queijo mineiro artesanal como patrimônio cultural imaterial da humanidade. A candidatura para esse título foi apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, ligado ao Ministério da Cultura. Mas o presidente do órgão, Leandro Graz, explica que ele foi alcançado pelos produtores locais. Trabalho de muitos anos, iniciado pelos produtores de queijo, que durante 3 séculos fizeram com que essa tradição permanecesse, nessa transmissão aos seus filhos, netos, bisnetos. E o que isso significa? Significa um maior compromisso de preservação, mais do que um título ou um status. E esse bem cultural, agora reconhecido como patrimônio da humanidade, passa a ter uma atenção não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E entendendo que essa tradição, esses modos de fazer, vão muito além da própria cultura, estão enraizados em outras políticas públicas, como a promoção da agricultura familiar, a preservação ambiental, a promoção do desenvolvimento econômico local sustentável. O reconhecimento da ONU vai ajudar na preservação da memória e da cultura mineira de fazer queijo, na opinião da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Esse alimento, né, tão precioso que reúne a agricultura familiar, preservação de saberes também, isso é muito importante, é realmente uma maneira muito especial da gente preservar a nossa memória, a nossa sabedoria do nosso povo, não é? Diferentes regiões de Minas Gerais produzem queijo de maneira artesanal a partir de leite cru e leveduras locais. Entre os mais famosos, os produzidos na Serra da Canastra, ao sul do estado, e o do Cerro, mais ao norte. Mas o produtor Marcos Ávila destaca que inúmeros municípios em todo o estado têm a economia movida pelas queijarias. Olha, o queijo em Minas Gerais é tão importante socialmente e economicamente que você tem municípios que vivem em função do queijo artesanal. Além de você ter a expressão cultural, você tem a expressão econômica e social muito marcante do queijo artesanal. De acordo com o governo de Minas Gerais, o estado possui cerca de 9.000 produtores de queijo Minas artesanal, gerando aproximadamente 50.000 empregos diretos e indiretos. Por ano, a produção chega a 40.000 toneladas, que movimentam 2 bilhões de reais. Reportagem Mariana Júnior. E
essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF realiza nova rodada de conciliação sobre medicamento Elevides. STJ reconhece tortura em abordagem da PM de São Paulo e absolve réu acusado de tráfico de drogas. Acordo entre Sindicato dos Aeronautas e a Latam encerra processo trabalhista. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal realiza audiência de conciliação sobre o fornecimento pelo SUS do medicamento Elevides, usado no tratamento da distrofia muscular de Duchenne. A nova rodada de conciliação contou com a presença de representantes da União, do Ministério da Saúde e das farmácias, ou seja, e da farmacêutica Rocher. Uma nova reunião ficou marcada para 26 de fevereiro. Fernanda Porto. O foco das tratativas foi o cumprimento das decisões liminares envolvendo o medicamento Elevides, indicado para o tratamento de distrofia muscular de Duchenne. A doença genética degenerativa considerada rara, grave e incurável. O medicamento Elevides é apontado como uma esperança de tratamento, mas custa 17 milhões de reais por aplicação. No Brasil, atualmente, há 73 ações judiciais que pedem para que a União seja obrigada a fornecer a medicação. Destas, 14 liminares favoráveis foram concedidas. Em razão do sigilo do processo que tramita no Supremo Tribunal Federal, a audiência foi realizada de forma reservada e sem a presença da imprensa. Ao final, foi informado que durante o encontro, as partes chegaram a consensos que devem subsidiar um acordo. STJ absolve homem condenado por tráfico de drogas ao verificar tortura em abordagem policial. O caso foi no município paulista de Itapevi. Fátima Uchoa. Ao ser abordado, o homem teria confessado o tráfico e indicado a localização de uma sacola com drogas. Ele foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão. Por maioria, o Tribunal de Justiça de São Paulo não reconheceu violência excessiva na ação policial e manteve a condenação. No STJ, a 5ª turma absolveu o homem, constatando que as imagens das câmeras corporais usadas pelos agentes comprovaram a tortura. Segundo o relator ministro Ribeiro Dantas, o voto vencido no TJ Paulista descreve as agressões quando o réu já estava rendido como estrangulamento, murros e chicotadas, todas constatadas no exame de corpo de delito. Acordo entre Sindicato dos Aeronautas e a Latam encerra processo trabalhista. O acordo foi feito por meio de conciliação mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula. O processo teve início em 2020. A discussão era sobre a indenização pelo fim do pagamento de gratificação de habilitação em equipamentos aos profissionais. A negociação foi fixada em 32 milhões e 700 mil reais. O acordo teve aprovação do Ministério Público do Trabalho e vai beneficiar 300 trabalhadores. Justiça Federal determina que instituições governamentais atuem em conjunto para eliminar arrendamento e plantio de produtos transgênicos em terras indígenas de Santa Catarina. A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal, ou seja, Vanessa Pereira. Na decisão, a Justiça determinou que a União, FUNAI, IBAMA e Governo de Santa Catarina elaborem e executem, no prazo máximo de 1 ano, os projetos de gestão territorial e ambiental. O objetivo principal é acabar com o arrendamento de terras indígenas para o plantio de produtos transgênicos. Tribunal Regional Federal da Primeira Região condena a Caixa Econômica a indenizar idosa por saques fraudulentos. Além de devolver 120 mil reais que foram desviados da conta poupança da cliente, o banco também terá que pagar 10 mil reais por danos morais. Marcelo Della Libera. O caso envolveu 161 transações em apenas 3 meses, realizadas em agências fora da rotina da cliente, que tem 73 anos de idade. Segundo a decisão, a falta de mecanismos
algoritmos eficazes para identificar operações suspeitas configurou falha no serviço. O tribunal também levou em conta a hipervulnerabilidade da idosa, conforme previsto no Estatuto do Idoso. Ainda cabe recurso da decisão. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Pacheco confirma que Senado pode votar corte de gastos na próxima semana. Comissão aprova projeto que incentiva ônibus elétrico com dinheiro do imposto de renda. E senadores gaúchos elogiam a MP que destina mais 6 bilhões e meio de reais para o Rio Grande do Sul. Boa noite. O presidente do Senado afirmou que deputados poderão concluir na próxima semana a votação da regulamentação da reforma tributária. Rodrigo Pacheco anunciou que na última semana de trabalho, os senadores deverão apreciar o programa de pagamento da dívida dos estados e a proibição do uso de celular nas escolas. Repórter Érica Christian. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que os deputados poderão votar até quarta-feira a regulamentação da reforma tributária, que trata, entre outros pontos, da redução de tributos para diversos produtos e serviços, como os medicamentos, e da devolução de impostos para famílias de baixa renda, além da isenção de itens da cesta básica. Ele declarou que o projeto aprovado nesta quinta-feira pelo Senado pode até não ser perfeito, mas vai simplificar o sistema de cobrança de impostos no país. Foi uma grande conquista nacional, de modo a termos um sistema tributário mais simples, menos burocrático, longe de se pretender ser uma reforma perfeita, mas foi a reforma possível. Rodrigo Pacheco confirmou que nesta última semana de trabalho, o Senado deve votar o pacote de corte de gastos do governo federal, caso os deputados aprovem os projetos. Também estão na pauta o programa de pagamento das dívidas dos estados com a União e a proibição do uso de celular dentro das escolas de ensino infantil e médio. E a questão do pacote de gastos com a apreciação pela Câmara, chegando ao Senado, além de outros temas como é o projeto da dívida dos estados. Na quinta-feira está prevista uma sessão do Congresso Nacional para a votação da liberação de créditos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento de 2025. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, comemorou a aprovação do projeto que regulamenta a reforma tributária. Mas a parlamentar defendeu maior tributação para o tabaco, bebidas alcoólicas, alimentos ultraprocessados e açucarados. Tereza Leitão argumentou que impostos saudáveis reduzem os custos dos sistemas de saúde e promovem o bem-estar das populações, além de gerarem receitas estáveis que podem impulsionar o desenvolvimento sustentável. Ações essas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Estamos falando de um modelo de reforma tributária que pode ajudar a enfrentar a mortalidade, a doenças como câncer, transtorno da saúde mental, doenças respiratórias, cardiovasculares, gastrointestinais e metabólicas. Uma nova medida provisória libera 6 bilhões e meio de reais para o Rio Grande do Sul. O texto também autoriza a União a participar de um fundo para a recuperação de áreas afetadas por eventos climáticos extremos. A reportagem é de Pedro Pincer. O presidente Lula editou uma medida provisória que autoriza a União a participar de um fundo para a recuperação de áreas afetadas por eventos climáticos extremos. Para o Rio Grande do Sul, o texto permite ajuda de até 6 bilhões e meio de reais para obras de infraestrutura para mitigação e adaptação às mudanças
mudanças climáticas. Os senadores gaúchos elogiaram a edição da MP. Luiz Carlos Reis, do Progressistas, afirmou que a medida representa um alívio e uma conquista para evitar novas tragédias no Rio Grande do Sul. E hoje podemos comemorar que boa parte da população atingida pelas enchentes, as milhares de empresas atingidas, as milhares de casas, residências de famílias atingidas, agora teremos solução. Felizmente, conseguimos esse valor, que foi extremamente importante, que vai ajudar milhares de gaúchos e dessas regiões atingidas. O texto prevê a criação de um comitê gestor que deve planejar a aplicação de recursos nas áreas afetadas por eventos climáticos extremos. O senador Paulo Paim, do PT, destacou que a liberação da verba é fruto do trabalho de autoridades federais, estaduais e municipais em prol do Estado. Nós somos 497 cidades, em torno de 490 foram atingidas. Estou feliz, confesso que estou feliz, porque o trabalho coletivo que realizamos para que essa verba fosse, então, ela foi liberada. Os recursos são muito bem-vindos. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos, afirmou por uma rede social que situações de crise exigem união e pensamento suprapartidário em benefício do povo. Projeto que destina recursos do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido para incentivar a frota de ônibus elétricos foi aprovado na Comissão de Infraestrutura. A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. E a reportagem é de Júlia Lopes. Para ajudar na redução da emissão de gás carbônico, que contribui para o aquecimento global, o projeto de lei do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, prevê a isenção do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido para trocar a frota de ônibus movidos a óleo diesel por modelos elétricos. O senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, destacou que essa transição só será possível se houver mais infraestrutura de recarga para os ônibus elétricos. A implantação do ônibus elétrico exige vultosos investimentos em infraestrutura de recarga, além de representar um custo de aquisição mais alto que o dos modelos a diesel. Devemos lembrar que, de fato, os motores etanol possuem emissões de gases muito baixas por usar um combustível renovável e que esses motores... Aprovado pela Comissão de Infraestrutura, o projeto que incentiva a eletrificação da frota de ônibus segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Um pedido feito por senadores retirou da pauta do plenário o projeto que regulamenta o exercício profissional de acupuntura, autorizando a prática por quem não é médico. O texto, que foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, agora terá que passar também pela Comissão de Educação e Cultura. O senador Dr. Irã, do PP de Roraima, que é médico oftalmologista, apoiou a retirada do projeto de pauta. Ele lembrou que a acupuntura é um procedimento invasivo e, portanto, deve respeitar a lei do ato médico. A lei do ato médico estabelece que os procedimentos invasivos, e quando a gente enfia uma agulha em alguém é um procedimento invasivo, é um procedimento privativo de médico. O plenário deve concluir na terça-feira a discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que confere à União a competência privativa para legislar sobre defesa cibernética. Finalizada a etapa, a PEC estará pronta para ser votada pelos senadores. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes. De autoria do senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, a PEC tratava apenas da competência privativa da União para legislar sobre defesa cibernética e, concorrentemente com os demais entes da federação, para fazer leis sobre segurança cibernética de serviços públicos. Para garantir o tratamento uniforme, o relator Hamilton Mourão, do Republicanos Gaúcho, concentrou na União essa atribuição. Segundo ele, isso vai evitar que empresas que operam sistemas de segurança em diversas localidades fiquem sujeitas a regras distintas. Hamilton Mourão explicou que os riscos inerentes à transformação digital exigem uma resposta do poder público. Não só a defesa, vamos dizer, das instituições governamentais, mas principalmente a questão de legislações bancárias, e das próprias pessoas físicas que têm suas contas de e-mail, suas contas sociais invadidas seguidamente. Hamilton Mourão ainda atribuiu à União a competência privativa de legislar sobre segurança de instituições financeiras e transporte de valores. O objetivo é dar ao Estado brasileiro meios para enfrentar a ação de grupos armados que assaltam bancos e veículos de transporte de valores e explodem caixas eletrônicos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom final de semana. Minuto do TCU. O ministro Vital do Rego tomou posse como presidente do Tribunal de Contas da União nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro. Vital foi eleito por unanimidade e inicia seu mandato em janeiro de 2025. O ministro Jorge Oliveira assumiu a vice-presidência da Corte de Contas. A nova gestão tem como prioridade fortalecer o diálogo com a sociedade. Na cerimônia de posse, o ministro Vital do Rego destacou a importância da participação cidadã no TCU. O cidadão, ele deve estar no centro das nossas decisões e atenções, direcionando nossos esforços para resultados práticos que melhorem o seu bem-estar. O mandato terá duração de 1 ano, com possibilidade de reeleição. Saiba mais detalhes em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Semana de esforço concentrado da segurança termina com 21 projetos aprovados. Todas as propostas que passaram na Câmara seguem para análise do Senado. Deputados aumentam internação compulsória de doentes mentais que cometem crimes. Boa noite. Ao longo da semana, os deputados fizeram um esforço concentrado para aprovar projetos relacionados à segurança pública. No total, foram 21 propostas que agora seguem para análise do Senado. Na sessão desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram mais projetos do setor, inclusive o que trata da internação compulsória de doentes mentais que cometerem crimes. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta o tempo de internação compulsória de doente mental que cometer crime. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, criticou o projeto. Ele amplia de forma exagerada, desumana, a internação compulsória. Ele generaliza a internação compulsória, obrigando, inclusive, que sejam unidades de custódias, dizendo que essa internação tem que ser em setores segregados da saúde mental, aumenta de forma chocante institui um prazo mínimo altíssimo para internação, ou seja, a pessoa vai ficar internada de forma indefinida. O texto aumenta para 3 a 20 anos o tempo mínimo de internação compulsória de réus inimputáveis em razão de a pessoa ter doença mental ou desenvolvimento mental incompleto quando cometeu o crime. A relatora, deputada paulista Carla Zambelli, do PL, explica o objetivo da proposta. Uma inovação essencial trazida por esse projeto é a introdução de prazos mínimos para internação compulsória em casos de crimes graves, especialmente aqueles envolvendo violência, grave ameaça ou resultado de morte. O estabelecimento de prazos mínimos de 7 anos para crimes violentos e 15 anos para crimes com resultado de morte busca harmonizar a gravidade do delito com a resposta penal, protegendo a sociedade e garantindo que o tratamento ou a contenção do agente sejam proporcionais à sua periculosidade. O projeto de internação compulsória de réu inimputável segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. A Câmara também aprovou o aumento de pena para homicídio de idosos, que passa a ser considerado crime hediondo. A reportagem é de Ana Raquel Macedo. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que considera hediondo o assassinato de idoso. O crime, quando é praticado contra a pessoa por causa da sua condição de idosa, passa a ser considerado homicídio qualificado, com pena de reclusão de 12 a 30 anos. O autor da proposta foi o deputado Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo. Nós precisamos agravar os crimes contra idosos. Os nossos idosos merecem respeito, como
Claro, todo o povo brasileiro recebe. Uma vida é sempre uma vida. Agora, alguém que agride, quando a pessoa sequer esboça alguma reação, quando a pessoa já não tem sequer a vantagem física para esboçar uma reação, isso é uma grande covardia. Na sessão, os deputados aprovaram também acordo internacional entre o Brasil e a Itália para a conversão de carteiras nacionais de habilitação nos dois países e um acordo do Mercosul para a eliminação de cobrança de roaming internacional entre operadoras de telefonia dos países do bloco. Foi aprovada ainda a inscrição do nome de Frei Orlando no livro dos heróis e heroínas da pátria. A relatora da homenagem foi a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. O nobre autor registra a inscrição de Frei Orlando no livro de heróis e heroínas da pátria, destacando a sua trajetória como religioso e militar brasileiro, marcada por atos heróicos durante a Segunda Guerra Mundial. A proposta que aumenta a pena para homicídio de idoso e o projeto que inscreve Frei Orlando no livro de heróis da pátria, bem como os acordos internacionais, seguem agora para a avaliação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Cid Queiroz, Ana Raquel Macedo. A repórter Ana Raquel Macedo também traz informações sobre a aprovação do projeto que prevê uma associação interfederativa para enfrentar o crime organizado transnacional. O plenário da Câmara aprovou o projeto que visa fortalecer o combate às redes criminosas internacionais. O texto prevê novas diretrizes para a cooperação entre órgãos de segurança pública, inteligência e diferentes esferas governamentais. Entre os principais pontos do projeto está o agravamento de penas para crimes associados às organizações criminosas, como tráfico internacional de drogas, armas e pessoas. Além disso, a proposta cria novos tipos penais, mirando especificamente o financiamento e a facilitação de ações de organizações criminosas transnacionais, que são aquelas que agem em pelo menos um país além do Brasil. O texto também propõe regras específicas para a reincidência e para situações em que há o envolvimento de servidores públicos com o crime. Segundo um dos autores da proposta, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, o principal objetivo é reforçar o poder do Estado no enfrentamento ao crime organizado. De norte a sul desta nação, a sociedade brasileira sente na pele os efeitos monstruosos do crime organizado. As máfias do mundo inteiro estão se associando às facções criminosas do Brasil. Já não era tempo para que nós apresentássemos um texto robusto, que desse privilégio à inteligência policial, que desse salvaguarda aos agentes públicos, que protegêssemos aqueles que estão na linha de frente. O projeto também propõe medidas para garantir segurança jurídica nas operações de segurança pública e inteligência contra organizações criminosas, além de regulamentar a atuação de agentes públicos nessas operações. Outro ponto comemorado por parlamentares ligados à segurança pública é a criação de uma associação interfederativa para o enfrentamento ao crime organizado, como explica o outro autor do projeto, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. Um projeto dessa magnitude, com 121 artigos e só tem 2 emendas, mostra claramente que o projeto é bom para o país, é bom para que o Ministério Público tenha um instrumento para combater as organizações criminosas transnacionais. O projeto foi aprovado por 280 deputados na versão sugerida pela relatora, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. 78 parlamentares votaram contra. A deputada delegada Adriana Acorce, do PT de Goiás, lembrou que já existe uma proposta apresentada pelo governo federal para o enfrentamento às organizações criminosas. Mas nós temos hoje uma proposta do governo federal para o combate ao crime organizado, inclusive internacional, unindo todas as esferas de segurança do nosso país, compartilhando informações, fazendo com que a inteligência funcione de forma compartilhada, integrada em todo o país. Como reação a essa proposta do presidente da República, da PEC
PEC da segurança pública, infelizmente, vemos um projeto que traz propostas inteligentes, interessantes, principalmente na atuação das polícias, mas que, infelizmente, nós somos contra, porque subverte a ordem federativa do Brasil. Já para o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, o texto precisaria de mais tempo para debates. Segundo ele, o projeto fere vários pontos do Pacto Federativo. Num projeto grande, amplo e que mexe na estrutura. Por exemplo, criando um órgão entre os estados e a União, onde os estados terão maior poder do que o governo federal ao traçar as políticas públicas gerais na segurança pública no país. O projeto, que traz medidas para fortalecer o combate às redes criminosas internacionais, segue agora para a avaliação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Juliano Cartacho, Ana Raquel Macedo. Segurança Pública. Essa semana, a Câmara aprovou o projeto de Coronel Ulisses, do União do Acre, que obriga o juiz a decretar na audiência de custódia a prisão preventiva em casos de reincidência. O deputado argumenta que a possibilidade de prisão imediata vai impactar os índices de criminalidade, diminuindo a sensação de impunidade. Ele acrescenta que a aprovação da matéria é uma resposta aos anseios de paz e segurança dos brasileiros. Por outro lado, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica a aprovação do projeto que cria o conceito de flagrante provado dentro do pacote da segurança pública. Ela argumenta que a medida representa um retrocesso porque enfraquece o Código de Processo Penal e viola direitos fundamentais. A congressista observa que a defesa do Estado de Direito não passa exclusivamente pelo endurecimento de medidas punitivas. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, lamenta os excessos da Polícia Militar em casos recentes de violência registrados em São Paulo. Para o deputado, muitos agentes não estão preparados para atuarem nas ruas. Ele enfatiza a necessidade urgente de reformas na segurança pública e na estrutura da Polícia Militar para evitar abusos e proteger a sociedade. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, rebate críticas à política de segurança pública de São Paulo. O parlamentar afirma que o Estado tem uma das melhores taxas de controle da criminalidade do país e um dos menores índices de homicídio. Para ele, as acusações de violência policial são mais uma tentativa de fabricar crises, já que os números atuais são menores do que os de gestões anteriores. Economia. Reinhold Stefanes, do PSD do Paraná, culpa o governo federal pelo aumento da inflação, do desemprego e da miséria no país. Ele critica a gestão do Bolsa Família, afirmando que o sucesso de programas sociais deveria ser medido pela redução de beneficiários e não pelo aumento. O congressista ressalta ainda que o plano de ajuste fiscal do governo pode restringir o acesso do BPC e acabar com a isenção de impostos para pessoas com doenças graves. Já Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca resultados positivos da economia, como o crescimento do PIB acima da média global, inflação controlada e aumento da renda dos trabalhadores. Segundo o parlamentar, as declarações sobre a existência de uma crise econômica são irresponsáveis e desonestas. Ele afirma que as falsas crises favorecem a elite financeira e ignoram os avanços alcançados para os mais pobres. Por sua vez, Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, critica o pacote de corte de gastos do governo federal. Ela pondera que, em vez de reduzir o número de ministérios e cortar despesas desnecessárias, o governo quer restringir o acesso ao benefício de prestação continuada. O BPC atende idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, cuja renda familiar é de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, comemora a aprovação da reforma tributária no Senado. O congressista ressalta que, embora não seja a ideal, a reforma representa um avanço ao introduzir o IVA, sistema simplificado de impostos adotado em muitos países. Para ele, é preciso corrigir desigualdades fiscais, já que no Brasil, os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos. Projeto apresentado por Dr. Fernando
Deputado máximo do União de Rondônia equipar os impostos dos jogos de azar aos do cigarro. O parlamentar explica que o objetivo é combater a ludopatia, transtorno caracterizado pelo desejo incontrolável de jogar. De acordo com o texto, os recursos arrecadados seriam destinados à saúde e à educação e ao tratamento de pessoas viciadas. Justiça. Coronel Crisóstomo, do PL, destaca que pelo 6º ano consecutivo, o Judiciário de Rondônia recebeu o selo Diamante da Justiça Brasileira, consolidando-se como um dos mais eficientes do país. Ele atribui a conquista à produtividade, governança, transparência e avanços tecnológicos. E ao considerar o desempenho da instituição, o deputado defende que juízes de Rondônia ocupem cadeiras nos tribunais superiores. A Justiça Eleitoral de Goiás condenou o governador Ronaldo Caiado a 8 anos de inelegibilidade. Para o Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, a punição nada mais é do que uma manobra para conter o avanço de lideranças da direita no cenário nacional. Ele entende que a estratégia busca desestabilizar o crescimento político e a representatividade de novos líderes. O deputado defende a união da direita para evitar divisões e a dependência de um único plano político para ocupar espaços de poder. Rosângela Reis, do PL Mineiro, defende que o Superior Tribunal de Justiça reveja a decisão que impôs uma indenização bilionária contra um dos controladores da Uzi Minas. A deputada afirma que a decisão alterou uma interpretação legal que estava consolidada havia mais de 20 anos. Para ela, reverter a decisão é fundamental para proteger empregos, fortalecer o ambiente de negócios e promover a estabilidade econômica. Direitos Humanos. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, destaca os projetos aprovados pelo colegiado este ano. A deputada informa que foram aprovados 88 requerimentos e mais de 15 projetos, entre eles o que regulamenta o reconhecimento e a demarcação das terras ocupadas por remanescentes de comunidades quilombolas. Agricultura. João Daniel, do PT, elogia o programa do governo federal Arroz da Gente. O deputado explica que a iniciativa vai garantir a produção a preço justo, oferecendo apoio aos agricultores com financiamento de sementes, equipamentos e armazenamento. Ele reforça a importância do programa para todo o país, mas especialmente para Sergipe, onde 8 municípios do Baixo São Francisco serão beneficiados. Desenvolvimento Regional. Dimas Gadelha, do PT, condena a privatização dos serviços de água e esgoto no Rio de Janeiro. Ele afirma que os investimentos prometidos não foram feitos e os resultados são a piora do serviço, o aumento das tarifas e a falta de água em várias regiões do estado. O parlamentar cobra maior fiscalização da concessionária, argumentando que sem acesso à água potável não há vida digna. Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca a importância histórica e social dos Correios, que tem 361 anos de atuação e cerca de 85 mil trabalhadores. O deputado critica as tentativas de privatização da empresa e o assédio de grandes grupos internacionais. Ele elogia o papel dos Correios em momentos de crise, como a mobilização nacional para ajudar o Rio Grande do Sul, e afirma que a empresa vai continuar pública e unindo o país. Ao fazer um balanço do seu mandato, Josivaldo JP, do PSD do Maranhão, informa que realizou ações nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, assistência social e segurança pública. O congressista reafirma seu compromisso com o Estado e assegura que 2025 será mais um ano de trabalho intenso em favor da população maranhense. Homenagem.
Roberto Monteiro, pai do PL do Rio de Janeiro, celebra o desempenho do Botafogo e destaca especialmente a conquista da Copa Libertadores da América. Segundo o deputado, o feito uniu torcedores de diferentes clubes pelo Brasil. Ele afirma que o apoio inusitado de torcidas rivais, especialmente no Rio de Janeiro, demonstra um raro espírito de união no futebol brasileiro. A Academia Brasileira Rotária de Letras, seção de Mato Grosso, celebrou 10 anos de fundação no início do mês. Gisela Simona, do União, lembra que a missão da entidade é fortalecer a cultura literária e os ideais rotários, além de promover eventos, lançamento de livros e resgatar valores que sustentam o Rotary Club. Previdência. Preocupado com as dívidas previdenciárias dos municípios do Norte e Nordeste, Joseildo Ramos, do PT da Bahia, pede urgência para a votação da proposta que visa aliviar as contas municipais. Ele explica que a medida propõe um limite para o pagamento de dívidas em até 300 parcelas, o que vai melhorar a situação fiscal das prefeituras, garantindo estabilidade financeira e governança eficiente às administrações locais. Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, denuncia a frequência com que os aposentados têm sido prejudicados com descontos ilegais, imorais e indevidos. Ele explica que, pela falta de familiaridade com sistemas digitais, os aposentados são vítimas fáceis de práticas abusivas. O parlamentar faz um apelo ao INSS para que intensifique a fiscalização e proteja o segmento. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Fernanda Mastelari e Luciana Vieira. Uma boa noite, um bom fim de semana. Bom fim de semana para você. A Voz do Brasil retorna segunda-feira. Até lá. Você ouviu A Voz